Olá, tudo bem? Eu sou Tatiana Maslova, uma brasileira morando na Eslováquia, e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma comparação entre dois países que algumas vezes pode até ser um país que você quer visitar algum dia. Eles são a Eslováquia e a Polônia. O vídeo de hoje é uma colaboração com a Erika, que vive lá na Polônia, e se você quer saber tudo sobre vida na Polônia, eu indico que siga o canal dela, eu vou deixar aqui o link na descrição. Eu adoro os vídeos que ela faz, e assim como eu, ela também tem um relacionamento multicultural. O namorado dela é polonês, então a gente teve essa ideia de vídeo para comparar os países em que moramos. Vocês sabem que essa região que as pessoas falam, que é o leste europeu, tem muitas tradições bem similares. Entretanto, também tem algumas coisas bem diferentes. Hoje eu vou falar sobre as diferenças que eu vejo entre a Eslováquia e a Polônia e eu espero muito que vocês gostem dessa comparação. Não esqueçam de seguir o canal da Erika, que é a minha indicação super para quem quer ir para a Polônia e ela pode te ajudar com muitas informações válidas. Eu, particularmente, nunca morei na Polônia, mas eu já visitei o país quando eu fiz um mochilão em 2017. Foi um mochilão super legal que eu fiz. Eu fui para a República Tcheca, eu vim aqui para a Eslováquia pela primeira vez, eu fui para a Polônia e depois disso eu fui para a Espanha. Foi uma viagem muito divertida e foi uma viagem que me abriu os olhos. Eu sempre quis conhecer a Polônia por causa da história. A minha mãe é professora, meu pai é professor, então eu sempre tive vontade de conhecer lugares que foram importantes para a história da sociedade. E a Polônia definitivamente estava na minha lista porque eu queria muito conhecer Auschwitz. Se vocês querem que eu fale mais um pouquinho sobre essa viagem, como foi, eu vou deixar aqui algumas fotos para que vocês possam ver. Mas definitivamente essa viagem me abriu os olhos para o mundo e agora, pensando um pouquinho para fazer esse vídeo, eu vejo sim que os eslovacos e os poloneses têm muita coisa em comum, mas muita coisa diferente também. Vamos lá para a lista. Primeiro, a língua é parecida, elas são línguas eslavas, mas elas são bem diferentes. Quando eu escuto uma pessoa falar polonês, eu consigo identificar que é polonês. E claro, existem palavras que são semelhantes, mas eu perguntei ao meu marido e ele disse que quando ele escuta polonês, ele acha que é muito engraçado. Então essa é a primeira diferença. Com certeza tem palavras bem semelhantes. Quando eu vejo algum vídeo da Erika, eu vejo, nossa, essa palavra talvez pareça um pouquinho em eslovaco. Ou quando eu fui lá também eu pude ver essa similaridade, mas definitivamente a língua, claro, é a diferença. Outra diferença é a moeda. Aqui na Eslováquia nós temos o euro e lá na Polônia nós temos o zloty, que é bem equivalente ao real. Então, para quem está aqui na Europa, quem ganha em euro e quer ir para a Polônia, é bem mais barato do que um polonês vir para cá. Entretanto, você vê sim vários poloneses que vêm aqui atrás de trabalho e eles acabam ganhando bem mais, né? Porque eles estão ganhando em euro. Temos também a diferença territorial e populacional. A Eslováquia é 6,5 vezes menor do que a Polônia e, além disso, a população da Polônia é 8 vezes maior do que a eslovaca. Então, vocês tiram por aí como a diferença é gritante. A Eslováquia realmente é um país bem pequenininho. Aqui tem mais ou menos 5 milhões de pessoas vivendo no país. Isso, se a gente comparar ainda mais com o Brasil, você pensa assim que é um bairro de São Paulo. Outra diferença que eu anotei aqui é a quantidade de brasileiros. Existem muitos brasileiros indo trabalhar na Polônia, tanto por causa da descendência, que são as pessoas que geralmente são do sul do país, mas também pelas oportunidades de trabalho. Tem muitas vagas para TI e aqui na Eslováquia, apesar de ter também várias vagas para brasileiros, ainda não ficou tão popular como a Polônia é. Então eu lembro de ir lá para a Polônia e ter restaurante brasileiro, encontrar pessoas que falavam português no meio da rua e eu ficava surpreendida com a quantidade de brasileiros que tem lá. Então uma das diferenças é que a comunidade brasileira na Polônia é bem maior do que a comunidade brasileira aqui na Eslováquia.
Como eu já falei para vocês, a moeda é diferente, fala zloty, eu espero que esteja falando corretamente. E vamos comparar agora o salário mínimo. Aqui na Eslováquia, o salário mínimo é de 623 euros, enquanto na Polônia, convertendo esse valor, daria 611 euros. Então eu acho que apesar de ser uma diferença de 12 euros, os salários mínimos são equivalentes em ambos os países. A diferença é que, como eu já disse para vocês, uma pessoa que trabalha lá na Polônia e quer vir fazer turismo aqui vai acabar gastando mais. Mas, por outro lado, se você está saindo do Brasil para ir à Polônia fazer turismo, para você talvez seja um negócio maior, porque as moedas são equiparadas, mais ou menos o real com o zloty tem o mesmo valor, um pouquinho de diferença dependendo do dia da cotação. Então, para um brasileiro ir para a Polônia é bem mais barato do que um brasileiro vir aqui para a Eslováquia, já que temos a moeda euro. Falando no turismo, eu sou louca para visitar as montanhas Tatras. E essas montanhas que estão aqui na Eslováquia, elas também pertencem a um lado polonês. Modéstia à parte, eu não sei porque nunca visitei, mas pelas fotos o lado eslovaco é muito mais lindo do que o polonês. Agora a gente vai ter que fazer uma viagem para comprovar e eu tenho que vlogar tudo para vocês. Entretanto, o lado polonês, por causa da diferença da moeda, é muito mais barato. Lá existem bondinhos para você subir na montanha. Eu posso deixar aqui as imagens para que vocês vejam. E se a gente comparar o valor do ticket desse bondinho, é uma coisa surreal. Aqui na Eslováquia, para usar o bondinho, você gastaria 40 euros, o que é um absurdo, sério, gente. É muito dinheiro. E para você usar no lado polonês, seria só 11 euros. Olha essa diferença gritante. Então, eu acho que realmente, se você quer conhecer, fazer esqui ou algo do gênero, o lado do Tatras polonês é muito mais barato do que o lado eslovaco. E com certeza, brincadeiras à parte do lado eslovaco ser mais bonito, eu ainda acho sim que vale a pena conhecer os dois lados. Continuando nessa onda de turismo, eu acho a vida noturna na Polônia muito melhor do que a vida noturna aqui na Eslováquia. A Eslováquia, como eu já mencionei várias vezes, é um país pequeno, tem sim uma vida noturna ok, mas se você compara com o tamanho das cidades na Polônia e as festas que eu fui lá, foram muito melhores. Eu adorei no meu mochilão ir para a Polônia, ir para as festas, sair para beber à noite. Achei os poloneses super animados e bem mais ativos do que os eslovacos. Então, eu acho que a vida noturna na Polônia é bem melhor do que na Eslováquia. Eu estou comparando as cidades que eu visitei, que foram Cracóvia e Varsóvia, com Bratislava, porque a capital é onde eu moro, então eu posso comparar com essas cidades da Polônia. Mas, por outro lado, um ponto que eu achei bem negativo no turismo da Polônia é que lá, pela minha experiência pessoal, menos pessoas falam inglês do que aqui em Bratislava. Eu já acho tanto de pessoas que falam aqui em Bratislava bem reduzido, mas quando eu estava na Polônia eu tive muita dificuldade de encontrar pessoas em locais mesmo de turismo que você quer comprar uma água que não conseguem entender inglês. Então eu fiquei um pouco frustrada com isso, sim. E eu acho que aqui na Eslováquia, apesar de ter uma deficiência na língua inglesa para se comunicar fora do centro comercial e do centro de turismo, tem mais pessoas que falam inglês aqui do que na Polônia. Vale lembrar que foi a minha experiência pessoal, e a minha experiência pessoal foi em 2017, então isso já faz um tempinho, talvez as coisas já tenham mudado por lá. Falando agora, então, de comida, existe pierogi. Para quem não sabe, o pierogi é um pastelzinho cozido. Eu vou deixar uma foto, talvez essa não é a melhor explicação, mas existe uma guerra entre a Eslováquia e a Polônia para saber quem tem o pierogi melhor, quem fez o pierogi. E eu, modéstia à parte, acho que o pierogi daqui da Eslováquia é muito melhor do que o pierogi lá da Polônia. Eu vou ter que pegar um e pegar outro e provar ao mesmo tempo para decidir, mas essa é uma receita super tradicional nos dois países. Os dois países também devem achar que cada um tem o seu melhor, mas desse ponto eu fico aqui do lado da Eslováquia.
Quando eu decidi fazer esse vídeo com a Erika, eu decidi entrevistar um amigo do trabalho que é polonês e mora aqui na Eslováquia por muitos anos. Porque apesar de ter conhecido o país, eu queria uma pessoa que era polonesa mesmo para que pudesse me relatar as diferenças. E ao ler as diferenças que ele me relatou, eu achei elas incríveis, porque mesmo só visitando o país, eu já consegui ter a mesma noção que ele tem morando aqui na Eslováquia por muitos anos. Como são línguas bem semelhantes, ele fala eslovaco fluente. Isso não é um problema para ele. O que seria para mim caso eu mudasse para a Polônia hoje em dia. Então, eu vou falar para vocês quais foram as diferenças que ele notou aqui na sociedade eslovaca, morando aqui, sendo polonês. Eu achei as respostas incríveis e foi super legal poder conversar com ele sobre um tema para fazer um vídeo para vocês. O primeiro ponto que ele deu foi que os poloneses são muito mais emocionais e demonstram mais o seu carinho, as suas emoções do que os eslovacos. E eu acho isso completamente verdadeiro. Os eslovacos são mais tímidos, mais recatados, não falam tanto sobre as suas emoções, não demonstram tanto os seus sentimentos. Apesar de não ter tanto relacionamento com pessoas polonesas, como eu falei para vocês sobre as festas e achei os poloneses bem mais animados na festa, eu tenho que concordar nesse ponto, tendo só a minha perspectiva através desse olhar. Ele disse ainda mais que os poloneses são os italianos da parte leste europeu. E eu achei essa definição super engraçada. Outro ponto que ele falou, que talvez eu não tenha tanta certeza assim, que eu posso exatamente comprovar 100%, mas ele disse que os poloneses são mais capazes de expressar suas opiniões. E, como exemplo, ele disse: a revolução contra o comunismo começou na Polônia. Então, realmente, eu acho que ainda os eslovacos não falam tanto sua opinião assim, eles são mais recatados. Eu sei que também é uma parte histórica, cultural, muito difícil de ser transpassada. Mas eu gosto de pessoas que têm uma opinião forte. Eu tenho uma opinião super forte, então eu achei bem legal esse ponto que ele falou. Eu já comentei várias vezes aqui que os eslovacos geralmente comem muito cedo. Ele comentou, e eu também vi, que na Polônia não existe o nosso almoço. Geralmente, eles possuem 2 cafés da manhã. Como assim? Eu não sei se todas as pessoas, mas eu reparei isso enquanto eu estava lá na Polônia. Na Polônia, comer fora e para restaurantes é algo relativamente muito moderno. Eles vão mais para quando é uma comemoração, um aniversário. Eles não fazem isso como uma coisa diária. Claro que os restaurantes existem, você pode ir para os restaurantes todo dia, mas não é um hábito polonês de ir para os restaurantes. Então, eles comem um café da manhã super reforçado, de manhã cedo, quando é lá por volta das 10, 11h30, dependendo da sua fome. Eles vão comer novamente um sanduichinho, uma comida de café da manhã, e eles só vão almoçar ou jantar muito tarde, depois de chegar em casa, então após as 4 horas. E muitos acabam nem jantando, fazem essa refeição quente nas 4 da tarde, entre 5 da tarde, e daí já não comem mais. E assim como os eslovacos, eles têm mania de sopa. Então, por um lado, eles até comem, digamos assim, mais saudável. Mas por outro lado, de acordo com as minhas pesquisas, eles fazem isso porque não existe horário de almoço na Polônia. Então, eles têm ali um pedacinho do dia, uns 15 minutos mais ou menos, para almoçarem. E por isso que eles não fazem essa comida quente como nós conhecemos no Brasil. Já aqui na Eslováquia, existe na lei que é um mínimo de 30 minutos para você ter o almoço. Não importa o tipo de trabalho que você tenha, você vai ter 30 minutos no mínimo. Por exemplo, na minha empresa, eu tenho 1 hora de almoço, obrigatório. Eu não posso dizer assim, hoje eu vou almoçar 30 minutos e vou sair 30 minutos mais cedo. Então, eu realmente faço aquela comidinha quentinha, caseira, como a gente faz no Brasil, uma refeição quente durante o almoço. Outro fato que vocês talvez já conheçam, até porque o Papa já foi polonês, é que a população polonesa é muito católica. O meu colega do trabalho disse que 95% da população é católica fervorosa.
Apesar da Eslováquia ter uma grande quantidade de católicos, não chega nesse número. Os poloneses são bem mais católicos do que os eslovacos. Alguns feriados não são feriados lá na Polônia, como é aqui na Eslováquia. A Páscoa e o Natal, lá na Polônia, elas não são comemoradas. Não que elas não sejam celebradas pelas pessoas, mas elas não são feriado. Aqui na Eslováquia, nós temos 3 dias de Natal, que é do 24 ao 26. Lá na Polônia, assim como no Brasil, o dia 24 não é feriado. Entretanto, aqui na Eslováquia, a gente não comemora o dia de Corpus Christi. E lá na Polônia se comemora. Ele falou também que existe uma expressão que significa, traduzindo literalmente, eu não sei o que eu estou fazendo, então eu sou eslovaco. Mais ou menos assim. Então, para eles, os filmes eslovacos, a cultura eslovaca, apesar de ser semelhante, é um pouco bem distinta. Então, quando você está confuso, eles usam essa expressão ser eslovaco para dizer que eles estão confusos. Não sei se todas as pessoas, mas sempre tem uma briguinha e outra entre os países, e é assim que eles se expressam para dizer que eles estão confusos. Os últimos 2 pontos que ele falou, eu realmente gosto mais da Polônia neles aqui. Para poloneses, os doces daqui não são doces o suficiente, e eu totalmente concordo com isso. Essas tortinhas e bolinhos que eles têm aqui não são sobremesas, e os doces poloneses são doces como os doces do Brasil. Eu já falei que às vezes aqui você olha um bolo super lindo na vitrine, quando você dá a primeira garfada, não tem sabor de açúcar nenhum. E eu concordo que lá na Polônia os doces são bem docinhos de verdade. E o outro é que os poloneses estão ao redor do mundo, porque eles realmente têm isso de explorar e sair do seu país natal. Mas, entretanto, a diferença dos eslovacos, que além de não fazerem tanto isso, é que eles não são tão ligados na família. E isso eu gosto muito do lado eslovaco. Eles são bem família, eles são como os brasileiros. Eles gostam de visitar os pais, de ter a família por perto. Entretanto, eles não gostam tanto assim de mudar de país e ficar explorando o mundo. Eu espero que vocês tenham gostado de saber todas essas diferenças. Pelo meu ponto de vista, vão lá no canal da Érica, assistam o vídeo dela e se inscrevam no canal para mais vídeos desse tipo. Deixem aqui nos comentários o que vocês gostaram de saber, quais foram as diferenças que vocês acharam mais diferentonas ou mais importantes, ou talvez você tenha também uma tradição que é na Polônia, super normal e não é aqui na Eslováquia. Eu gostaria de saber tudo isso. Muito obrigada por assistirem. Um beijo, tchau, tchau!